Gente, o Incomoda de hoje vai conversar com um dos deputados que mais aprovou proposições no ano de 2021, além de ter aprovado leis importantíssimas. Ele é lá do interior do Pará, do Marajó, veio para cá muito novo e hoje é uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores do Pará, o PT. Eu vou conversar com o deputado Carlos Bordalo. Deputado, muito obrigada por ter topado conversar conosco. Eu vou lhe incomodar um pouquinho aqui nesse tempo de entrevista e lhe agradeço por ter topado. De nada, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu entendo que o homem público, a figura pública, pode ser mulher também, tem obrigação de transparência, tem obrigação de que o seu exercício, o mandato, tem que ser um livro aberto, como se diz, tem que ser algo aberto à sociedade. Eu procuro sempre ser assim. Deputado, hoje a gente lhe conhece como uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado, né? O PT. O senhor tem uma longa trajetória, está no seu quinto mandato como deputado? Quarto como deputado, e eu tive um mandato de vereador de 2 anos antes de me tornar deputado. Muita história, né? Só que muita gente não sabe da sua história pregressa, né? O senhor veio lá do Marajó, muito novo, né? Então, assim, o senhor é um paraense, um nativo da nossa terra. E eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, me explicasse como foi que a política entrou na sua vida. Por boa oportunidade. Eu sou marajoara com todo orgulho, uma região maravilhosa, muito pobre, que apresenta índices de desenvolvimento humano sofríveis. Eu sou do município de Curralinho, e no município de Curralinho eu sou da vila do Piriá, que ainda fica no interior de Curralinho. Eu só fui uma vez na sede de Curralinho durante meus 11 anos antes de vir para Belém. Ou seja, o senhor é do interior do interior. Do interior. Ribeirinho. Vivenciei durante toda a minha infância e perto da minha adolescência todos os dramas que se vivem no interior. Não me esqueço o dia que eu com uma tia que veio comigo, ainda naquelas canoas à vela, que eu me deparei com a grande metrópole, com a capital, com os edifícios, olhando, foi um choque. O senhor veio fazer o quê? O meu pai, ele era um gerente de serraria lá, né? E conseguiu um emprego aqui de frente, em Belém, numa serraria. Ele veio trabalhar para cá. Nós viemos embora, a família inteira, e para muita tristeza nossa, meu pai, com 6 meses aqui, contraiu meningite e faleceu. A minha mãe ficou numa situação muito delicada. Nós fomos uma família que, graças a Deus, a minha mãe, eu digo que ela tem muito a ensinar para muita gente, porque ela nos criou uma pensãozinha que conseguiu do papai, morando na casa da minha avó, que tinha comprado esta casa em Belém, e mesmo assim conseguiu nos fazer estudar, né? Nos fazer todos filhos que se encaminharam para atividades positivas da sociedade. É aí que mora a nossa interrogação. Em que momento o senhor entrou na política? Como foi a sua entrada na política? Eu entro pela Igreja Católica, né? Porque eu sou do bairro da Sacramento, e lá tem a igreja de São Sebastião. E um dia eu fui para a missa do domingo. Era uma oportunidade do bairro. Tinha muitos que iam para lá para paquerar, para tentar arrumar uma namorada. O senhor não ia para tentar arrumar namorada? As duas coisas. Eu confesso que eu fui para a missa, E na missa, o padre convidou os jovens para uma reunião que ia ter no salão paroquial para tratar de teatro. E eu fui para lá ver o que é que ia acontecer. Padre João Antônio Belquebon, figura importantíssima no bairro da Sacramento.
eu aceitei participar do grupo de teatro. Nós fundamos um grupo chamado GRUTES, Grupo de Teatro São Sebastião. E a partir da minha entrada no teatro da paróquia, eu fui me engajando nas atividades pastorais da igreja, da paróquia. Pastoral de juventude, catequese, né, liturgia de missa. E esta paróquia foi muito importante na luta popular de Belém, porque ela tinha um conjunto de militantes da teologia da libertação. Então eu fui formado na visão cristã da teologia da libertação. E isto determina até hoje o perfil da minha atuação e da minha vida. Eu me concebo como um cristão na política. E também como educador popular na política. Então essas duas características estarão sempre presentes no que eu faço. Antes de entrar para a política mesmo, formal, ou no período que eu desenvolvi durante muito tempo o trabalho de educação popular, de organização popular, de participação dos movimentos sociais, na luta pelo direito de morar aqui da capital. Então foi aí, através da igreja, que o senhor começou a sua liderança política. A partir da igreja. E aí, onde é que a esquerda entra na sua vida? Entra pela teologia da libertação. Porque a teologia da libertação ela é uma interpretação do papel do cristão a partir de uma abordagem social. Por exemplo, até hoje eu tenho comigo uma síntese do Evangelho que eu atribuo como a minha missão, que está em Lucas 4, 18 e 19. Diz assim, abre aspas, o Senhor me enviou para evangelizar os pobres, para libertar os cativos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Está aí a síntese da minha missão. Agora a gente vai entrar no nosso segundo tema, que é a atuação de Carlos Bordalo como deputado. Deputado, as suas atuações, o senhor hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Pelo quarto mandato já. O senhor trabalhou em CPIs muito marcantes, como, por exemplo, autor da CPI da pedofilia, presidiu a CPI do tráfico humano, relator da CPI das milícias, CPI de Barcarena, e agora o senhor é vice-presidente da CPI da Vale. Eu assisti a oitiva que conversava com as famílias atingidas, a oitiva sobre desafetação da Vale. E o senhor está sempre encabeçando essas lutas pelos direitos humanos dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os maiores desafios que o senhor encontra dentro da LEPA para fazer esse trabalho. Porque não é um trabalho fácil, né? Você encontra ali oposições, sobretudo ideológicas, né? Até porque existe correntes ali dentro da LEPA que acham que direitos humanos é uma besteira. Então, como é que o senhor consegue levar adiante CPIs tão importantes como, por exemplo, a da pedofilia, tráfico humano e a da Vale, que a gente sabe que a Vale hoje é público, o lucro da Vale ano passado foi 121 bilhões em 2021, né? Mas a Vale deixa aqui no estado do Pará um buraco por onde ela passa. A Vale explora nossos recursos que são não renováveis, né? E o senhor hoje é vice-presidente dessa CPI. Como é que o senhor consegue levar adiante esses trabalhos e o quanto esses trabalhos são importantes para a sociedade? Olha, eu já expliquei parte disto quando eu digo de onde eu venho e a minha missão. Eu aprendi na educação popular que nós temos que criar formas observando a situação concreta como método de trabalho. A cada situação, você tem que ter uma estratégia específica, você tem que ter um nível de capacidade de
de diálogo com o diferente. O senhor tem? Eu vi isso Tenho bastante. Para na você ter uma CPI da ideia, Vale. a CPI da pedofilia era tentada por deputadas da autoestirpe, como Araceli Lemos, como Sandra Batista, como Maria do Carmo, que tinham passado pela lei. Eu, no meu primeiro mandato, consigo estar lá. Por quê? Porque eu dialoguei com o deputado Domingo Juvenil, olha só, que era presidente da LEP. E eu o sensibilizei para a questão... Domingo Juvenil era de qual partido? MDB. PMDB à época. Né? Se tornou presidente pelo acordo à época da vitória da nossa querida governadora Ana Júlia, à época. E eu o sensibilizei. E duas pessoas foram muito importantes. O bispo Luiz Ascona, bispo do Marajó, e a irmã Henriqueta Cavalcante, da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. As denúncias sobre tráfico de meninas, sobre abuso sexual de meninas no Marajó, né? Que foram inclusive estampadas na imprensa e ajudaram a sensibilizar os colegas. Mas jamais seria instalada sem o deputado Domingo Juvenil, que era presidente da lei. E foi interessante porque, à época, ninguém prestou muita atenção na CPI, até que ecoou um escândalo contra um deputado colega. Quem era? O deputado Luiz Cefera. Sim. Isso mudou completamente o padrão de relação de força na própria CPI, foi um esforço. Eu era cristão novo, como se diz, e você sabe que quer dizer, eu não sabia que o regimento da casa veda que um autor de requerimento para a criação de uma CPI seja relator ou seja presidente. Eu não podia assumir nenhum dos dois cargos. Só Eu pode ser membro nato. Eu me lembro que, à época, eu renunciei à minha vaga pelo PT para que a deputada Regina Barata fosse integrada e eu a propus para ser a presidenta da CPI. Perdi a votação, mas nós ganhamos com o deputado Arnaldo Jordi, à época, que foi nosso relator, fez um excelente trabalho, né? E aquela CPI foi bastante importante para demarcar um outro ciclo no Pará de tratamento, de abordagem, de sensibilidade com a questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Deputado, o senhor hoje é vice-presidente da CPI da Vale, né? Torno a dizer isso, falo sempre isso aqui, a Vale é um problema para o Estado hoje, porque a Vale lucra em cima dos nossos recursos naturais e deixa aqui pouquíssima coisa. Hoje existe a taxa mineral que repõe algo, né? Mas a gente não tem industrialização, né? A gente compra o que fazem com o nosso minério, que vai para a China e a gente compra por um preço muito mais alto, não gera emprego. O que o senhor acha que vai resultar a CPI da Vale, da qual o senhor é vice-presidente? Bom, eu costumo dizer que há 40 anos ninguém investigava a Vale. Portanto, a CPI da Vale é uma resposta pretendida há 40 anos pelos paraenses. Porque esse modelo minerário que está no Pará, infelizmente, ele foi sendo implantado de uma forma, que eu diria, carente de um projeto nosso para ele. O senhor acha que a Vale deveria ter sido privatizada? Não, nunca. Nunca. Eu acho que foi um erro. Eu defendo o seguinte, eu defendo que nós devemos ter os setores estratégicos do país sob o controle público, estatal. Energia, petróleo, minério, se puder. Água. Água.
Mas acho que também nem tudo precisa ser do Estado. Já houve também uma febre disso. O aeroporto, por exemplo, a meu juízo, é uma atividade que pode ser concedida à iniciativa privada. E tantas outras atividades que o Estado realmente não tinha por que estar metido com aquilo. No caso da Vale, o Brasil abriu mão de uma commodity, controle sobre uma commodity estratégica no plano internacional. O minério. Os minérios não podem ser colocados sob o humor do mercado e nem da lucratividade de acionistas. Ele deve estar a serviço do povo brasileiro, do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento local, que é o caso da Vale. Portanto, o que nós estamos fazendo na CPI é tentando um ajuste, um freio de arrumação no modelo minerário. Se nós vamos conseguir, eu não sei. Eu só sei que nós já trouxemos à tona várias coisas que eram desconhecidas dos paraísos. Por exemplo, você sabe qual é o país do mundo que mais compra ferro do Pará? Seria China? Não. Não. É a Suíça, meu amigo. É a Suíça. Por que a Suíça? Porque a Vale, numa estratégia inteligente, que não é ilegal, criou uma empresa dela, na Suíça, chamada Vale Internacional. Quem compra o ferro da Vale é a Vale. A Vale compra da Vale. Deu para entender? Muito bem. Essa questão já está sendo objeto de um estudo técnico nosso, inclusive em diálogo com a Vale, para identificar a desconformidade que pode ter havido entre preços internacionais e preços nacionais. Porque, evidentemente, que se você vende por um preço que está estabelecido a partir do mercado nacional e você revende por um preço que está estabelecido pelo mercado internacional, você pagou ou poderá ter pago impostos a menos, taxas a menos. Sempre existe uma estratégia. Então, né? só que são estratégias, por exemplo, só neste caso, nós podemos aqui estar falando da possibilidade de perda de receita da ordem de pelo menos 2 bilhões por ano para o Estado do Pará. E é importante a gente colocar, deputado, que este dinheiro que a Vale deixa de pagar, como a dívida ativa também, é um dinheiro que deixa de ir para a população, para a infraestrutura, para estradas, né, para a segurança pública. Então, a Vale lucra, divide uma fortuna entre os seus acionistas e deixa muito Justamente. pouco. E não cumpre, porque eu acho que a Vale, ela é um problema, mas ela pode ser uma solução para nós. Ela não precisa ser um problema para nós. A solução seria ela deixar... Ela se integrar a um projeto de desenvolvimento soberano nosso. E o senhor acha que a CPI vai conseguir isso? Não, só a CPI não. A CPI irá indicar caminhos, a CPI irá fazer alguns, como por exemplo, nós já identificamos que o cobre que foi extraído lá em Marabá, na Salobo 1 e 2, continha 0,36% de ouro em cada tonelada. Então aqui já significam toneladas de ouro que não foram devidamente taxadas e pagas para o paraense. Deputado, me diga uma coisa. E vai abrir uma nova unidade agora. Então, para essa nova unidade, que vai explorar cobre, não é possível mais admitir que a Vale venda para ela mesma cobre e venda cobre e ouro quando está no plano internacional. Pagando cobre. Como também é inexplicável, e nós vamos tentar explicar, por que a Vale, em vez de instalar uma unidade de beneficiamento minerário no Pará, instalou no Ceará o níquel que está lá sendo explorado em Orilândia do Norte. A planta é em Orilândia, mas a mina está distribuída entre Parauapebas e São Félix do Xingu.
será um dos minérios mais valiosos no futuro. Porque ele é usado na... Bateria de carro. Então, veja bem, há um debate internacional em que nós temos que entrar de baixo carbono, né? De excluir cada vez menos, de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, os carros precisam deixar de ser movidos a gasolina, a óleo, né? E o carro elétrico já é uma realidade. E o principal componente para a bateria desse carro é o níquel, que está sendo tirado lá em Ourilândia. Então, eu acho que a Vale pode ser uma solução. Em Ourilândia, que a gente está vendo que está havendo uma poluição Muito pesada. por conta dessa fumaça do níquel, né, da exploração. Claro. Foi lá que eu consegui encontrar mais de 100 famílias que não foram desafetadas. Desafetação, para quem sabe, é quando você tem que transferir pessoas de um lugar para outro. Lugar que já pertencia a essas pessoas. Ou que elas estão de forma indevida. No caso lá, elas estavam assentadas, eram assentados de reforma agrária, que tiveram que renunciar ao seu direito de assentar, com a promessa da desafetação, ou seja, oferta de novo lote estruturado para elas se assentar e continuar trabalhando. Tiraram uma parte e ficou lá. 67 famílias em Ourilândia e outras 25 em São Félix do Xingu. E ficaram como se deixa lixo, como se deixa resíduo, como se não fossem pessoas humanas, com famílias, com crianças, com idosos. Eu estive lá e pude constatar, inclusive, um problema muito grave já de saúde mental entre aqueles moradores. De senhoras que choravam, deputado, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Nós tiramos da invisibilidade com a CPI e estamos patrocinando um processo de entendimento, de negociação, para que essas famílias possam ser desafetadas de forma digna, de forma justa e que possam se reestruturar. O governador Jatene teve que enfrentar uma batalha judicial por causa da taxa mineral. A taxa mineral que se registre é um legado que deixa o governador Jatene, né? E ele teve que... Eles recorreram. Parece que o governador conseguiu receber pouquíssimo tempo, eles recorreram, suspenderam. Agora eles perderam, né, no plano judicial. Sim. E agora estão pagando. Então, eu acho que está na hora da Vale se conscientizar do que ela pode ser muito importante para nós. Mas está na hora também de nós, paraenses, deixarmos esse complexo de vira-latas. Chega de ser vira-lata na relação com o país, com a nação, com a república, né? A gente submete a tudo, aqui chega disso. Nós temos que ter soberania. Se nós não alterarmos a nossa conduta, nós não podemos estar culpando os outros. O senhor é muito político. A palavra político lhe define muito bem. O senhor citou aí o ex-governador Simão Jatene, o senhor citou o Helder, né? E essas relações. A gente vai agora entrar no nosso quarto bloco e a gente vai falar sobre amigos e rivais. A relação do PT com o hoje MDB sempre foi muito importante, ou para o bem ou para o mal. A relação muito de apoio do MDB, na época PMDB, né, do Jader Barbalho com o PT foi muito responsável também pela eleição da ex-governadora Ana Júlia. Mas essa mesma relação PT com o MDB também foi responsável pelo golpe de 2016 e da retirada injusta, né, e criminosa da ex-presidenta Dilma. Como é que essa relação está hoje aqui? Está muito boa, tem uma relação evidentemente diferenciada, mas respeitosa. Né? É bom lembrar que o PT lançou candidato a governador na eleição passada, que foi o senador Paulo Rocha. Teve uma extraordinária votação. E no segundo turno, para isso existe segundo turno, nós
escolhemos acompanhar o projeto do então candidato Helder Barbalho, que concorreu contra o meu amigo, deputado que eu tenho muito respeito, foi deputado comigo, presidente da Assembleia, o deputado Márcio Miranda, que foi então candidato indicado pelo então governador Simão Jatene. Nós optamos pelo Helder. E ao optar pelo Helder, nós optamos pelo projeto dele de governo. Nós sabemos que não é um governo do PT. Tem coisas no governo que, se fôssemos nós, faríamos um pouco diferente. Mas, em grande parte, nós consideramos que o governador Helder Barbalho tem acertado muito mais do que errado. Na segurança pública, por exemplo, eu acho que ele tem enfrentado as questões que estavam se tornando dilemas estruturais nossos, no caso das milícias, no caso do sistema penal, né? A valorização do próprio trabalhador da segurança pública. Eu acho que são legados que vão ficar, como outros governadores deixaram outro legado. Ele já deixa um grande legado na área da segurança pública do Estado, no sistema prisional principalmente. Você pega o meu relatório de 2015 da CPI das milícias, eu indico lá isto que é os contornos de um projeto Territórios pela Paz. Os bairros não precisam ser invadidos com violência, com arma. Tem que ser invadido com política pública. A grande parte da nossa população se rende, às vezes, ou à ditadura do crime organizado, ou à ditadura dos milicianos, por não sentir o Estado perto dela. À medida que o Estado oferece a sua mão, se apresenta, oferece suas possibilidades, você vai vendo como reflui os índices de criminalidade e segurança. Está lá, numa das recomendações do meu relatório de 2015. É inegável que na pandemia o governador foi extremamente ativo. É um dos governadores que trabalhou bastante para estruturar os hospitais regionais, né? Os hospitais de campanha regionais, buscar vacina. Eu acho que ele foi irrepreensível na questão da pandemia. Nós temos um nível de investimento em andamento no Pará bastante alto. Investimento no quê? Investimento em infraestrutura, estradas, né? Tem muita PA nesse estado sendo asfaltada, muitas pontes. Esse apoio já está definido para 2022? E tem um elemento que eu acho que está passando despercebido ainda, por último, que é, não sei se você sabe, que teve 3 estados na federação que registraram índices bastante interessantes na redução da pobreza extrema. Sabe qual foi o primeiro? Foi Sergipe. O segundo foi o Piauí. Não, o segundo foi o Pará. E o terceiro foi o Piauí. Esse apoio à reeleição do candidato? Candidato Helder. Do Helder já está lançar definido. o deputado Beto Faro, que é nosso atual presidente, como nosso candidato a senador nessa disputa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar reconduzi-lo ao comando do governo federal. Eu vou buscar uma recondução para o meu 5º mandato na Assembleia Legislativa. Ela veio me perguntar, mas Bordalo, não está na hora de tu ser federal, de tu ser... Eu digo que não, porque eu não faço carreira na política, mas não faz parte. Eu quero estar contribuindo com a melhoria do padrão de vida dos nossos paraenses. Eu acho que eu faço melhor isso como estadual do que como federal. Por isso que o senhor é sempre reeleito. O senhor acha que isso se deve a esse seu trabalho com o povo, também, com a pode população? ser. O senhor, por exemplo, não é um deputado que está super envolvido em polêmicas. O senhor não é um deputado que passa o dia fazendo, não é um deputado midiático que passa o dia se mostrando nas redes sociais. Isso é uma estratégia, funciona. Até conversei sobre isso com a Ana Júlia, aqui, quando a gente entrevistou ela. Mas o senhor está sempre reeleito. Então, existe uma relação do senhor com uma população que acredita no seu trabalho. Tem uma base orgânica
muito forte minha, porque eu sou muito ligado ao movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Eu sou parceiro estratégico da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará. E, ao mesmo tempo, muito ligado aos movimentos sociais. Eu tenho uma relação estratégica com o movimento dos atingidos por barragens, com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Eu tenho relação com o SEDEMPA, eu tenho relação com a sociedade organizada. Mas tem uma coisa que eu aprendi na política, que credibilidade a gente, quando perde, não recupera mais. Popularidade, você tem, você perde, você recupera. Então eu prezo para não perder credibilidade. Eu posso até perder popularidade em algum momento. Eu sei que quando eu entro numa luta para defender camponeses, na chacina de Pau d'Arco, naquela tragédia da chacina da Fazenda Santa Lúcia e Pau d'Arco, eu desagrado muita gente. Quando eu entro para questionar a viabilidade econômico-social e socioambiental da derrocagem do Pedral do Lourenço, eu sei que eu desagrado muita gente, né? Quando eu questiono se deve ou não instalar portos graneleiros na bacia do Rio Pará para adensar ainda mais o impacto e os danos ambientais dessas comunidades aqui, eu sei que eu desagrado empresários, que eu desagrado muita gente. Ou quando eu combato também na cidade milícias nos bairros. O senhor não tem medo quando o senhor atua, por exemplo? Eu tenho. Nesse combate a milícias? Eu tenho. O ser humano que não tiver dizer que não tem medo está mentindo. Mas eu procuro sempre ultrapassar o medo. Porque eu aprendi que a ignorância e o medo só contribuem para o atraso e para a barbárie e para a dominação de alguém sobre você. Você tem que vencer o medo. Você tem que ser capaz de conviver com ele, mas sem se deixar manietá-lo pelo medo. O senhor se preocupa com a sua segurança? Preocupa. Eu, desde a CPI das milícias, tenho proteção, né? É bom, inclusive, esclarecer, porque um tempo desse, um deputado federal andou me criticando porque eu tenho segurança. Porque... Esse deputado é da extrema-direita? Sabemos. Conhecemos. Eu tenho segurança que hoje é provida pela Polícia Militar, através do Gabinete Militar da Alepa, por causa das ameaças que eu sofro. Eu já sofri mais, hoje eu sofro menos. Eu mudei muito a minha rotina, eu não ando mais na rua sozinho. Graças a Deus, até aqui, eu não sofri diretamente um atentado. O senhor, a sua família, como é que a sua família reage? Assim, eu, por exemplo, quando a gente vai dar uma matéria, uma denúncia, a minha mãe fica, não fala isso, porque não sei o quê, você tem que se preocupar com a sua segurança, fica desesperada. A sua família não tem medo também? Minha mãe sempre, ela, meu filho, se preserve. Essa pessoa é perigosa. Tome cuidado, por favor. Quando eu digo que vou entrar em outra CPI, aí tem pessoas próximas, por favor, já chega de CPI. Mas eu acho que isso faz parte, a gente tem que conviver com isso. Enquanto eu estiver mandato, eu vou continuar com essa conduta. Eu prefiro ser uma pessoa independente. Por isso você perguntou, eu respeito as relações institucionais. Com todos os governadores, eu procuro ter uma relação respeitosa. Eu não me esqueço uma vez que o governador Jatene me disse que tinham reclamado para ele, numa reunião de deputados da base, que ele me recebia mais do que eles. O governador disse, não é verdade. Realmente eu já recebi o deputado Borgalo várias vezes, mas toda vez que ele veio, nós tratamos de questões do Estado. Ele nunca me procurou para pedir um emprego, para pedir uma emenda, não sei para onde. Então, é um dever meu recebê-lo, como é um direito dele vir dialogar comigo, né? Como eu tenho relação muito respeitosa, eu tenho respeitosa com o governador Helder, eu critico de vez em quando.
mas eu apoio muitas coisas, mas eu critico em algumas coisas. Você acha que isso é um homem justo? Não, às vezes a gente tem que ter muito cuidado para não ser, sabe? Esse sistema político não lhe leva, às vezes, para um lugar que você não gostaria de estar? Poxa, eu gostaria de estar nesse momento sendo crítico e eu tenho que ser. Às vezes porque eu aprendi que, como socialista que eu sou, que nós temos que compatibilizar os sonhos com os meios. E nem toda vez eu posso ir até o fim dos meus sonhos, porque os meus meios não permitem. E é necessário, às vezes, a gente avaliar onde você perde menos. E com isso eu vou tentando balizar a minha atividade. Né? O que eu não me concedo é corrupção, é rasgar princípios republicanos da relação política, é vender apoio. Eu negocio, dentro dos padrões republicanos, o apoio. É claro que se eu puder ter mais instrumentos de Estado conquistados de forma republicana para trabalhar pelos direitos humanos, eu vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo. Porque eu não posso me dar o direito de, às vezes, por causa de uma postura meramente pessoal minha, comprometer coisas que podem beneficiar milhares. Agora, em 2022, o presidente Lula fechou uma aliança com o Alckmin. O Alckmin é um tucano histórico, né? Não tem nada a ver com socialismo. Nada, absolutamente nada. Sempre foi de partidos liberais. O que o senhor acha dessa aliança? Eu acho que ela é necessária para o país na circunstância atual. Porque o que está em jogo não é uma eleição que vai discutir a direita ou a esquerda, se é liberal ou se é mais socialista. Se trata da disputa entre barbárie e civilização. O presidente Bolsonaro, infelizmente, representa um movimento político que tenta retroagir o país para antes da Constituição de 1988, que foi um grande pacto nacional em torno da democracia. Nós tivemos nossas diferenças, mas foram de disputas democráticas. Claro que teve umas caneladas aqui, outra ali, né? Mas como o próprio Lula disse, mas se não, no momento próprio, do calor, como aqui no Pará, nós tivemos botinadas. nossas disputas com o governador Jatene, com o governador Almir. Aliás, o Almir foi apoiado por mim. Na primeira campanha do governador Gabriel, eu o apoiei, eu não era ainda político. Eu estive coordenando a campanha dele em toda aquela região da Belém, Brasília. Depois nós nos separamos, né? O PT com o PSDB se separou por divergência na eleição seguinte. Mas sempre foi uma relação civilizada, respeitosa dentro da democracia. O governador Alckmin é um homem de muita experiência, ex-governador, aliás, a pessoa que mais governou o maior estado da federação, o mais rico, o mais importante, que é São Paulo. Se eu não estou enganado, ele foi governador 4 vezes de São Paulo. Né? E o presidente Lula saiu do governo com 87% de aprovação. Só 3% diziam que o governo do presidente Lula tinha sido ruim ou péssimo. Então nós temos aqui 2 democratas diferentes, 2 homens com uma experiência de gestão comprovadas, porque ninguém consegue ser governador 4 mandatos em eleições democráticas no maior estado da federação, que foi o governador Alckmin. E ninguém consegue ser presidente do país, como o presidente Lula foi, com um governo extremamente bem aprovado. Eu digo que é um governo que será de transição, não é um governo do PT,
Não é o programa do PT que estará, é um programa de uma federação, né? Aliás, nós fechamos a federação anti-PT com o PCdoB e o PV, mas o PSB também já decidiu a aprovação, e nós estamos conversando com amplos setores da sociedade, com os empresários, com os trabalhadores, estamos conversando com a intelectualidade brasileira, com o setor cultural, que foi extremamente massacrado neste último período, não é? Porque nós queremos forjar um projeto de reconstrução nacional, de recuperação democrática do país, de fazer o país fazer um pêndulo de recuperação da Constituição de 88. Você acha que o Ciro é uma ameaça para essa eleição do presidente Lula? Não, o Ciro não representa ameaça. Eu lamento que ele não esteja aqui, né? Algumas coisas que eu não sei o que aconteceu levaram o Ciro para uma postura que eu inclusive estranho nele, que é um homem de uma capacidade intelectual inegável, né? Com uma postura interessante, mas, por outro lado, nos últimos tempos ele tem escolhido um caminho que ainda é incompreensível. Mas acho que ele não atrapalha, pelo contrário. Quem atrapalha são as fake news, quem atrapalha essa onda desenfreada de mentiras, que, aliás, foram um dos elementos que mais contribuíram para a ascensão do atual presidente. Isso atrapalha a democracia. As prisões que aconteceram, né? As prisões relacionadas ao PT, a prisão do presidente Lula, uma prisão arbitrária, hoje ele foi absolvido, salvo engano, assim, agora recente, a última acusação, ele foi absolvido desta acusação, presidente Dilma também absolvida de todas as acusações. Foi construída uma campanha contra o PT, né? E eu não estou dizendo aqui que essa campanha ela foi boa, ela foi ruim. Eu estou dizendo que, tecnicamente, sim. A maior parte das acusações que foram levantadas já foram derrubadas juridicamente falando, né? Então, esse antipetismo que se criou, o senhor acabou de falar sobre isso. Eu já entrevistei petistas aqui que dizem que esse antipetismo não existe. O senhor acha que existe? O senhor acha que é uma ameaça esse antipetismo à eleição do presidente Lula? Não só existe, como sempre existiu o antipetismo. Por que o senhor acha que mesmo dentro O do PT se nega? antipetismo não nasceu com o PT. O antipetismo vem antes do PT. O antipetismo, ele é a tradução da negação civilizatória. Não esqueça que nesse país nós temos origem escravocrata. Nós temos origem da negação da participação da mulher na política. A mulher no Brasil só foi ter direito de voto na década de 30. Portanto, para derrotar uma força política que vinha num processo de acumulação de forças, resultando em 4 vitórias presidenciais, e teria a quinta. Já estava definido praticamente que o presidente Lula voltaria, seria o sucessor da presidenta Dilma. Era necessário utilizar-se de armas não convencionais. Alimentou-se ódio ao PT, e tu sabes que um dos problemas sérios é a corrupção. Isso se fez em todos os processos de outros países para se desacreditar forças socialistas ou populares. Isso aconteceu na França, na Espanha, né? O mesmo método foi transplantado para cá e se sintetizou no antipetismo. As prisões, todas foram injustas. O que não quer dizer que não houve corrupção no governo do PT. Porque a corrupção não começou nem terminou no governo do PT. Ela é um imperativo da deformação republicana brasileira. A deformação estabelecida a partir do oligarquismo político brasileiro que se estabelece nos partidos políticos brasileiros. Esse oligarquismo precisa se alimentar
do Estado, dos recursos públicos, para poder se realizar como projeto político. O PT não. A corrupção da Petrobras não começou com o presidente Lula. Aliás, o Moro perguntou, né? O senhor sabia se o cidadão tal? Não, não sabia, nem eu, nem o senhor, nem ninguém. Né? Descobrimos naquele dia. Então, veja bem. Mas isso vai ainda ser muito sério na disputa política, porque realmente isso inoculou em parte do povo brasileiro e um outro não inoculou, ajudou a que esse componente que já vivia nele viesse à tona legitimado. Né? E como é que companheiros seus negam que exista o antipetismo? Eu converso com petistas que dizem, isso não existe. Porque o PT é muito democrático, ele é diferenciado, nem todos nós pensamos igualzinho. Depende da análise de cada um, da origem de cada um. Eu, como venho da educação popular, como eu construí muito pedagogicamente as ações populares organizadas, como eu tive que dialogar muito com a formação política, a formação do nossas lideranças de trabalhadores, eu entendo perfeitamente a subjetividade política das massas. Elas estão situadas num determinado patamar de compreensão, como dizia o Gramsci. Né? Está lá em Gramsci, é só ler Gramsci. O senso crítico ainda é minoritário na sociedade. Superficial. Né? A gente acredita no que recebe no WhatsApp. O senso comum é que predomina. E no senso comum, você alimenta o senso comum com tudo que pode influenciá-lo. Né? O senso crítico já vai pensar, peraí, eu vou ver se essa notícia é verdadeira, assim, né? E tem um componente no país que é essa questão religiosa. Né? Eu tenho muito respeito pela religião, porque eu sou católico. Tenho respeito profundo pelos evangelhos. A gente vai falar do nosso terceiro tema, que é direitos humanos. O senhor é um cristão, né? Inclusive a sua trajetória política começou dentro do cristianismo. Só que hoje o que a gente assiste é a desvirtuação da história de Jesus, da palavra de Jesus. E o cristianismo virou bandido bom e bandido morto. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a conexão do cristianismo, de ser cristão, com os direitos humanos. Bom, eu entendo que Jesus, o Evangelho de Jesus, é fundado na ideia dos direitos humanos. Jesus foi extremamente generoso com todos e com todas, e principalmente com os excluídos, com a prostituta que ninguém queria olhar, né? Com o aleijado, com deformidade, quer dizer, a pessoa com deficiência física, que ninguém queria ver. Os portadores de hanseníase. Então, o Evangelho eu acho que o problema nosso hoje é que se está indo mais ao Antigo Testamento do que ao Novo. Moisés. Olho por olho e dente por dente. Está se indo mais ao Antigo Testamento. Eu até vejo muita gente alimentando os fiéis com o medo do Satanás, com o medo do diabo, com medo, entendeu? Porque isso está muito no Antigo Testamento, muito pouco no Novo, que é o ensinamento de Jesus Cristo. E entra pelo meio muito negócio. Né? Eu acho que o problema do negócio nas igrejas católicas e protestantes, não é só os evangélicos, leva a muitas vezes a você transformar essa tal teologia da prosperidade, que atravessa esses pastores midiáticos e tudo, a ter uma relação muito contábil com a coisa. Eu me assustei um dia desses, numa madrugada, que eu vi alguém pedindo que transferisse dinheiro por Pix. Uma coisa absurda. Mas, por outro lado, eu conheço pastores muito sérios, que desenvolvem um pastoreio extremamente importante em periferias, que muitas periferias não seriam nem
teria assim, admitido você andar se não fosse o trabalho elogiável, maravilhoso de muitos pastores. O bolsonarismo afastou o seu partido das igrejas neopentecostais? Você acha que se criou Mais ou dentro menos. das igrejas neopentecostais um bolsonarismo que se aproveita da fé das pessoas? Houve um descuido do PT. Se você pega o registro, o presidente Lula é o presidente que propôs e sancionou a lei da liberdade religiosa no país. Uma cerimônia histórica, né, dentro do Palácio do Planalto, com todos os representantes das grandes religiões brasileiras. Né? Nós viemos de uma tradição das comunidades eclesiais de base, que existiam nas periferias, né, nos lugares mais desassistidos do país. Eu acho que a esquerda, abandonou o território. E ao abandonar o território, não existe espaço vazio. Entrou os neopentecostais, que oferecem algumas coisas que as comunidades eclesiais de base não ofereciam. Olha, eu conheço coisas muito interessantes das células deles. Né? Eles se preocupam com o desemprego, a pessoa está desempregada, eles tentam se ajudar para achar um emprego para aquela pessoa. Alguém tem necessidade de uma cirurgia, eles fazem. Então, tem coisas que não se explica só nesse trabalho dos grandes pastores. E acho que, enquanto a esquerda continuar com postura autoritária, negacionista, e não entender que nós temos que dialogar, nós vamos perder. Apesar de que as pesquisas estão mostrando que está praticamente empatado o apoio de evangélicos ao presidente Lula e ao presidente Bolsonaro. Né? Ele perdeu muito apoio. Ainda mantém muito apoio. E, diametralmente, entre os católicos, o presidente Lula tem muito apoio e ele tem menos apoio. Então, eu acho que é uma batalha de ordem ideológica que vai ter que se travar e nós vamos ter que, ao longo do tempo, recuperar confiança, credibilidade. Né? Senão, a gente vai continuar tendo dificuldade para dialogar com esse amplo segmento do Brasil. Os evangélicos hoje são uma expressão importante da sociedade brasileira, não se pode mais desconsiderá-los, tem que incluí-los na nossa preocupação. Eu tenho certeza que a nossa campanha nacional está cuidando disso. Como é que o senhor lida dentro do seu partido, onde o senhor é uma liderança, com denúncias, por exemplo, de assédio moral? Porque ser de esquerda não significa um atestado de bom caráter. Né? E eu acho que o senhor, por ser um homem tão sábio, entende isso. Como é que o senhor lida com esse tipo de denúncia? Não. Apareceu denúncia, não me interessa ser petista, ser MDBista, eu não olho o partido e eu não olho a cor. Eu não olho o cartão de crédito, nem o cheque. Para mim, condutas desse tipo são reprováveis em qualquer indivíduo, em qualquer ser humano. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, não interessa. Portanto, não registra-se na minha história nenhum tipo de acobertamento de condutas inadequadas e reprováveis por uma visão civilizatória e cidadã. O senhor acha que dentro da esquerda pode existir também um radicalismo como existe da extrema-direita? A falta de diálogo, a imposição, essa visão militarista, hierárquica? Já teve mais, tem menos hoje. Porque nós também, a esquerda, teve que vivenciar, não é, num período longo da história brasileira, a luta pela sobrevivência política contra um regime extremamente violento. Né? E a esquerda teve que ter uma experiência militar. Era impossível fazer discussão, então você tinha que decidir coisas em grupos muito pequenos. Por outro lado, na tradição de esquerda, você vai ter perfis diferentes. Por exemplo, o PT ainda é acusado hoje de ser extremamente intransigente. Não, ele já foi no início, muito anteriormente. Alguns setores do PT eram assim.
Depois o PT embarcou na perspectiva da revolução democrática, da disputa democrática, né? O PT se afastou completamente de qualquer perspectiva de debate de luta armada, de insurreição armada. O PT é um partido da revolução democrática. Bom, a gente vai entrar agora no nosso último momento da entrevista, onde a gente vai fazer um bate-bola aqui de incomoda com o senhor. Deputado, agora eu vou lhe perguntar se lhe incomoda, já que o nome deste quadro é incomoda, o senhor vai dizer se lhe incomoda e o senhor pode usar uma outra palavra para definir também, tá? Bom, como o senhor é um homem muito político, eu acho que poucas coisas me incomodam, mas eu vou começar lhe perguntando. O senhor é um deputado que trabalha, ninguém pode dizer o contrário. Deputado que finge que trabalha lhe incomoda? Me incomoda muito. E o que você faz? O protesto eu já falei várias vezes em plenário, quando eu vejo muitos pedidos de licença acumulados de colegas. Eu acho que o parlamento tem que ser valorizado. O deputado Chicão, o atual presidente, está de parabéns, que ele está conduzindo para uma direção que não tem regalias para faltosos. Ele está cortando o ponto de deputado que falta. Eu acho que nós temos um dever de cumprir os nossos deveres. Nós fomos eleitos para estar presentes. E olha, o problema não é só faltar no plenário. Já é grave faltar no plenário. Eu, graças a Deus, ano passado não tive nenhuma falta. Eu não tive nenhuma falta. Eu só falto se eu estiver doente, se eu estiver impossibilitado ou se eu tiver que fazer uma missão do próprio parlamento justificada. Que eu acho que é obrigação nossa estar ali. O povo nos paga para aquilo. O povo não nos paga para estar na hora de uma comissão técnica, na hora do plenário. Eu participo muito das comissões da Assembleia. Eu me dedico ao trabalho legislativo. Não é à toa que o nosso mandato tem 67 leis em vigor no Estado. Então me incomoda muito. Eu acho que a população precisa recuperar a confiança na política. Para recuperar a confiança na política, tem que recuperar a confiança nos políticos. Se os políticos não trabalham, faltam, né, registram um desprezo pela frequência no trabalho, como é que eu vou cobrar do trabalhador que vai trabalhar? Para a professora que vai dar aula todo dia? Para o gari que tem que limpar as nossas cidades? Não, eu fico sem moral, sem direito de cobrar as custos humanos. Não é para proteger bandido. Não é para defender aqueles que são contra a sociedade. Direitos humanos surgiu como um imperativo civilizatório depois da Segunda Guerra Mundial, depois da barbárie nazista. As nações do mundo resolveram se reunir e estabelecer um conjunto de recomendações para a civilização humana que se traduziu na Carta Universal dos Direitos Humanos. Daí vem as orientações sobre direitos humanos. Por outro lado, já me acusaram de ser defensor de bandido. Eu quero que alguém prove que alguma vez eu defendi bandido. Não, mas eu acho que o cidadão ele tem que pagar pelo que ele faz de infração. Ele tem que ser preso com civilidade. Ele tem que ser levado a cumprir uma pena e lá eles têm que ser respeitados dentro de padrões que são humanizados. Ninguém pode ter a sua humanidade negada. Por isso eu defendo o policial bom, mas eu condeno o mau policial. Eu defendo o médico bom, mas eu não vou concordar com médicos que transgridem os próprios códigos médicos. Como agora eu estou com um caso que eu estou acompanhando de violência obstétrica, denúncia de violência obstétrica em Marabá, gravíssima.
Não, mas a sociedade tende a proteger os seus, né? As corporações tendem a proteger os seus. E direitos humanos é garantir um direito básico. Nenhum ser humano pode ser negado o direito de se alimentar, de morar com dignidade, de ter condições de educar seus filhos, não é? De ter segurança garantida pelo Estado. Então, defender direitos humanos é defender a vida, defender a dignidade humana. Mas isso também faz parte daquele processo que você lembrou, da tentativa de criminalização de todos que defendiam uma visão que fosse enquadrada como petista. Não é do PT. Direitos humanos não é do PT, não é uma entidade. Às vezes me ligam, por que os direitos humanos não estavam presentes? Eu digo, você está presente. Você já poderia defender os direitos humanos. Porque os direitos humanos não é uma entidade, não é um deputado, não é o Estado. Os direitos humanos é um componente civilizatório, é o primórdio da nossa conduta enquanto seres humanos. Eu quero dizer que nós temos que definir se eu sou a favor da humanidade e da civilização, se eu sou a favor da barbárie. Apoiar um miliciano matando um jovem preto de periferia, ser a favor da barbárie. Dizer que um policial que não respeita a conduta policial, né, e antes de perguntar se um jovem negro ou preto que vem dirigindo um carro é bandido ou não e sai matando para depois perguntar, porque não pode mais nem perguntar, isso não é conduta aceitável. Tem que parar o carro. Um dia desse, teve um caso no Rio de Janeiro, eu não sei onde foi, que atiraram no jovem porque estava num carro, e o carro era do próprio jovem. Mas isso é um longo caminho, querido, sabe por quê? Isso passa pela escola, pela educação. O neoliberalismo lhe incomoda? Incomoda. Incomoda porque eu acho que é uma visão econômica e que se desdobra para a visão de Estado, que é inadequada do ponto de vista da garantia, da inclusão das grandes maiorias nos benefícios do progresso da civilização. Simão Jatene lhe incomoda? Não. Simão Jatene foi um governador respeitoso comigo, é um intelectual de uma qualidade inegável. Acho até que o fato dele ser extremamente preso às regras o leva às vezes a ser antipático na política. Porque o mundo político que infelizmente existe ali, ele não gosta muito das pessoas que são muito certinhas, né? Mas eu não me incomoda. Eu já tenho, não me incomoda, ele, pelo contrário, tive uma relação muito respeitosa com ele. Jader Barbalho lhe incomoda? Não, também não. Eu tenho grande respeito pelo senador Jader Barbalho, porque o Jader tem uma história que é uma história contraditória, mas ao mesmo tempo ele é uma liderança paraense importante. Foi uma liderança política no combate à ditadura muito importante, na construção desta chamada Nova República, ou da Constituição de 88. Né? Portanto, eu também não tenho tantas relações assim com um senador. Eu tenho respeito, tenho uma relação respeitosa com ele. A Vale lhe incomoda? Incomoda. Incomoda bastante, porque eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade de desenhar um futuro muito melhor para os paraenses, deixando a Vale agir sem que ela se integre a um projeto de desenvolvimento soberano do Pará. O Eguchi lhe incomoda? Incomoda bastante. Por causa das ideias dele. Não tanto pessoalmente, mas das ideias do delegado Eguchi me incomodam. São ideias muito parecidas com a do atual presidente, né? E todo mundo que expressa visões como o atual presidente me incomoda muito. Eu ia lhe perguntar, mas essa pergunta eu não preciso fazer se o presidente Bolsonaro lhe incomoda. Acredito que muito. Me incomoda bastante.
Eu acho que o Bolsonaro é a negação da civilização. Sérgio Moro lhe incomoda? Incomoda. Incomoda porque eu acho que o juiz Sérgio Moro, ele comprometeu parte da credibilidade do judiciário brasileiro. E o judiciário tem que ser preservado. O uso indevido do judiciário para fins de disputa política é inegociável, não pode acontecer. O lawfare que foi usado, usando o judiciário e o Ministério Público, é algo condenável, é algo inaceitável. Isso compromete o Estado Democrático de Direito. E o juiz com o promotor usaram isto. Os promotores, não sou eu que estou dizendo, né? São as várias informações que já vieram, são as transcrições de conversa, né? Então, portanto, me incomoda porque, a meu juízo, compromete uma das mais importantes instituições do país, que é o judiciário. E para a gente finalizar, deputado Carlos Bordalo incomoda quem? Olha, eu só devo incomodar os milicianos, eu devo incomodar os que não gostam de direito, né? Mas eu acho que isso é aceitável, porque eu não quero agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba incorrendo num erro muito sério, que é não fazer nada por ninguém. Para a gente lutar por algo melhor, nós temos que incomodar quem está negando esse direito para os outros. Eu devo incomodar bastante gente. Deputado, eu lhe agradeço por este momento aqui. Quanto mais a gente conhece o seu trabalho, mais a gente lhe admira enquanto deputado, né? O senhor é deputado, o senhor até falou que pode vir para o Executivo. Eu considero que existem pessoas que são tão boas no Legislativo como o senhor, né? E parabéns, de verdade, pelo seu trabalho. A nossa equipe já tem vasculhado a sua vida parlamentar, e tem coisas aí que são realmente relevantes, por isso que a gente achou tão importante conversar com o senhor. Muito obrigado, estou à disposição.